Graça e paz. Como eu falei no outro vídeo, agora nós vamos falar a respeito do Apocalipse capítulo 13, que vai falar a respeito da besta que sobe do mar e da que subiu da terra. Vou tentar falar as duas no mesmo vídeo, mas se não for possível a gente vai fazer em dois vídeos, ok? Primeiro, olha, a besta que subiu do mar. E eu me pus sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças, 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, seus pés como os de urso, a sua boca como de leão, e o dragão lhe deu poder, e o seu trono, e grande poderio. Então aqui na outra a gente viu muito, né, o dragão, que é o dragão é Satanás. Então aqui, assim como tem o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo, nós falamos que é a Trindade Santa, né? A Trindade Divina. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Aqui em Apocalipse existe uma trindade satânica. Essa trindade satânica é o dragão, que é Satanás, o anticristo, que vai ser o homem, né, do pecado, a palavra de Deus chama ele de Nico, o homem do pecado, e o falso profeta, que são os três, né? A trindade satânica. O dragão querendo fazer o papel de Deus, o anticristo de Cristo e o falso profeta do Espírito Santo. Então é aí a trindade satânica. E aí, aqui fala que ele vai ser muito cruel, que esse homem vai ser muito cruel, porque fala, né, que a visão que João vê dele, né, a visão que João vê dele. Então a primeira coisa, ele é chamado, né, de homem do pecado e de anticristo, lá em 2 Tessalonicenses 2, o 3 e o 4. Fala que ele vai ter muito poder. O final do verso 2 fala que o dragão lhe deu o poder e o seu trono e grande poderio. Mas aí, vamos decifrar isso aqui. A besta que subiu do mar. O mar, em Apocalipse aqui, está simbolizando as nações. Nós vimos aqui que ele vai receber, né, 10 nações vão estar, né, fala 10 reinos, mas nós entendemos hoje, né, João, na época de João, não existia democracia, existia só monarquia, então ele via como reinos. Então ele vai ter o poder, 10 nações, certamente as 10 nações mais ricas e poderosas do mundo vão estar apoiando, né, o governo do anticristo. Então fala o seguinte, e vi subir do mar, ou seja, das nações, da terra, uma besta que tinha 7 cabeças. Esses 7 cabeças são 7 montes, eu acabei de falar para vocês. E a cidade que está assentada sobre 7 montes é Roma. Todo mundo sabe que é Roma. Roma tinha 7 montes. Não estou aqui dizendo que é a Itália, que é Roma. Quando a gente fala, em Daniel fala que o anticristo, ele vai ser um insurgente do antigo Império Romano. Mas quando nós olhamos, né, nós temos que olhar na época de João. Na época de João, o Império Romano era quase que um império mundial. Então a gente não pode dizer assim, vai ser de Roma ali, da Europa, daquilo. Não, não existe. Por quê? Porque o Império Romano, ele dominava quase o mundo inteiro. Então ele é um remanescente desse império, tá? Então esses 7 montes é Roma. Talvez indicando, né, mostrando o mesmo que Daniel viu. O remanescente, né, o pequeno chifre que apareceu na estátua que representava, a parte da estátua que representava Roma. Ok? É necessário que você estude Daniel também, né? Como eu falei no outro vídeo. Daniel vê as coisas aos últimos acontecimentos. Então, ele tinha 7, essa besta tinha 7 cabeças, que eu acabei de dizer para você que são 7 montes, 10 chifres, que são as 7 nações que vão dar para ele o poderio, e sobre os chifres, 10 diademas, 10 coroas, uma realeza, né? Claro, se ele tem 10 nações dando para ele poder, João vê como diadema, porque naquela época era coroa, né? Hoje a gente sabe que é poder, que é fama, que é domínio, né? Então é isso aí. E sobre ele 10 diademas, são 2 coroas, e sobre as cabeças o nome de blasfêmia. Então aqui já estamos identificando ele como um ser, né, usado pelo inimigo, pelo diabo, tá? Mas é um homem, tá? Então quando você olhar isso aqui, essa besta aqui, é um homem. É um homem que vai ter, né, que vai ser alguém remanescente do antigo Império Romano,
que está falando das 7 cabeças, que vai ter o poder de 10 nações poderosas, que vai ter o poderio todo do diabo, né? Que o diabo vai dar para ele esse poder. Então isso aqui está falando do anticristo. Simplesmente traduzindo todo esse versículo 1 e 2 aqui por um homem do pecado, que a palavra de Deus fala em 2 Tessalonicenses, o iníquo. A palavra de Deus chama de anticristo, de iníquo, de homem do pecado, né? Tudo isso. E aí, no verso 3 fala: e viu uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmia, e deu-se-lhe o poder para continuar por 42 meses. Jesus Cristo, né? Ele morre e ressuscita. Esse anticristo aqui, ele quer se passar por Cristo. Então, a palavra fala que ele recebeu uma ferida mortal. Sabe, eu não sei qual o tipo de engano que ele vai usar. Porque a palavra de Deus fala que, depois que nós vamos ver aqui, esse milagre, como que diz, vai ser feito pelo falso profeta. Fala que ele tem poder de fazer fogo cair dos céus. Ele tem poder para muita coisa. O poder de engano deles é muito grande. Então vai existir um engano aqui, que vai parecer que ele morreu e ressuscitou. Para parecer que é o Cristo, né? Logicamente, para parecer que é o Cristo. E nós sabemos que a única coisa que o diabo tem, gente, é o engano. A única arma que ele tem. Porque é enganar as pessoas. E como ele tem enganado nesses últimos dias. Como a gente tem visto, né, pessoas se bandeando para essas religiões afros aí, né? Quantas pessoas, às vezes pessoas que saem do meio evangélico, indo agora para isso. Então nós estamos vendo o poder de engano dele muito grande. Nesses últimos dias, então, o engano está assim, terrível. Mas o que Jesus nos avisou? O que mais Jesus nos avisou? Acautelai-vos que ninguém vos engane. Vigiai e orai. Diz a gente ora e não vigia. O Senhor nos avisou isso, né? E aí, o povo adorou. Fala o verso 4. E adoraram o dragão, quer dizer, o diabo. Que deu à besta o seu poder, o anticristo, que deu ao anticristo o seu poder, e adoraram a besta, adoraram o anticristo, dizendo quem é semelhante a ela, né? Que é isso, que aconteceu isso, e foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmia, e aí deu-se-lhe o poder para continuar por 42 meses, ou seja, isso aqui deve ter acontecido, né? Jamais para o meio da grande tribulação, e foi-lhe dado o poder para continuar mais 3 anos e meio. E abriu a boca em blasfêmia contra Deus, para blasfemar do seu nome, do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. Então aqui a gente já vê que ele já está se mostrando, né? Que ele é realmente o anticristo. E aí ele começa a fazer blasfêmia contra Deus, blasfêmia contra o tabernáculo, ou seja, contra dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação. Então, nós sabemos perfeitamente que ele vai perseguir aquele, se você não for arrebatado e ficar, meu querido, acabou o período da graça. Agora é pela dor. Agora é pela dor. Agora ou nega Jesus ou morre. Não existe outras alternativas. Se você negar Jesus, é condenação eterna, né? É morte eterna. Agora, se você não negar, vai ser perseguido até a morte. É complicado, né? E adoraram-na, o verso 8, olha, e adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujo nome não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Ou seja, ele tem poder, mas o poder dele é limitado. Tá vendo? Ele não pode tocar naqueles que estão que não aceitaram adorá-lo, que permaneceram firmes na presença do Senhor, permaneceram firmes dizendo não, eu prefiro morrer do que aceitar, do que adorar o diabo. E aí o que acontece? Ele está falando assim, olha, e adoraram a todos os que habitam sobre a terra,
esses cujo nome não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvido, ouças. Se alguém leva em cativeiro irá. E se alguém matar a espada, é necessário que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé do santo. Ou seja, agora literalmente ser fiel até a morte. E é morte mesmo, literal. Ser fiel até a morte. Então essa primeira parte aqui do 1 ao 10 está falando, né, exatamente disso. Do anticristo, do poderio que ele recebe do dragão, do poderio que ele recebe das nações, do engano dele de tentar, né, imitar a Cristo, de que recebeu uma ferida mortal e ressuscitou, e a perseguição dele àqueles que não o adoraram, né? Sempre vai perseguir, ele quer ser adorado. Sempre que tudo que o diabo quis é ser adorado. Ele queria subir, né? Ele falou que ele ia sentar no trono acima de Deus, né? Então tudo que ele quis sempre foi ser adorado. Mas aí aquele que não o adora, ele persegue. E é isso que está falando no capítulo 13. Então não tem nenhum mistério aqui não, tá? Isso aqui não é nenhuma besta, não é nenhum animal mirabolante, não. Isso aqui é um homem do pecado. Um homem que vai estar aqui na terra, né? Trazendo toda essa perseguição aí aos santos e querendo ser adorado, né? E aí, continuando, fala sobre a besta que subiu da terra. E vi subir da terra outra besta. Tinha 2 chifres semelhantes ao de um cordeiro e falava como dragão. Olha o engano, né? Parecia um cordeiro, mas quando abria a boca, era o dragão. Então esse aqui é o falso profeta. Esse aqui quer imitar o Espírito Santo. Assim como o anticristo para imitar a Cristo, esse aqui é para imitar o Espírito Santo, né? Fala assim, ó, o 12. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença. Faz que a terra e os que habitam nela adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. E faz grandes sinais, de maneira que até faz descer do céu, fogo descer do céu. A terra, descer do céu, fogo, né? Fogo faz descer do céu a terra à vista dos homens. Ou seja, tem um espírito de engano muito grande, né? E enganos que habitam na terra, com sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizesse uma imagem à besta, que recebera ferida de espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Provavelmente, né, nós estamos vivendo uma época tão avançada de tecnologia, talvez seja um holograma, né, que vai ter ali, né, e que esse aqui é um líder religioso, tá? O anticristo é um líder político. Ele recebe o quê? É o poder das nações. Esse aqui, ele vem agora como um poder religioso. É como se fosse o Espírito Santo. O falso profeta vai ser o líder, né, da nova ordem mundial religiosa. Né? Vai ter o líder, né, político e o líder religioso. Né? A política e a religião juntinhas, né? Juntinhas ali. Então esse falso profeta, ele começa a fazer grandes sinais, né, em frente à besta, e exige que o povo adore ela, pede adoração para ela. Então ele é um líder religioso. E foi concedido que ele desse imagem à besta. Igual eu falei, pode ser um holograma. Hoje a gente entende, né, de um holograma, de estar ali. A gente entende também, porque fala assim: e fizesse que fosse morto todos os que não adorassem a imagem da besta, e também que a imagem falasse. Então, ou pode ser um holograma, ou vão ser câmeras, né? Hoje tudo é vigiado, né? Pode ser câmera que vai ser colocada ali e vai ver quem adorou, quem não adorou. Então, assim, alguma coisa vai acontecer que eles vão saber quem adora a besta e quem não adora. Eles vão ter como saber. Né? E a faz que a todos pequenos e grandes, ricos e pobres, servos, lhes sejam postos um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui é a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é número do homem, e o seu número é 666. Assim como a trindade satânica é o 777,
A trindade diabólica é 6, 6, 6, porque 6 é o número imperfeito. 6, né, no sexto dia, Deus fez o que? O homem, né? E o homem se torna o que? Imperfeito, pecador. Né? Ele é feito ali do pó da terra. Então, 6 aqui, essa marca, há muita especulação, né? De ser um chip, de ser isso, de ser aquilo. Só que nós sabemos que a própria Bíblia fala de várias marcas. Se nós lermos aqui em Deuteronômio 6, como ele quer imitar, né? Imitar Deus, imitar Cristo, imitar o Espírito Santo. Quando nós olhamos para Deuteronômio, o Senhor fala de uma marca na mão e na testa. Deixa eu achar aqui, Deuteronômio 6. 6 e o 7, fala assim: e essas palavras que eu te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e dela farás sentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando. Também as atará por sinal na sua mão, e serão por testeiro entre teus olhos, né? Ou seja, aqui. Então Deus estava, eles não fizeram isso por sinal. O que o Senhor está dizendo? Olha, é para inculcar a palavra, é para alimentar da palavra, é para estar cheio da palavra. Essa é a minha marca. Nós já temos a marca de Cristo, não é uma marca física. A palavra de Deus fala que nós fomos selados. O selo, né, era a marca do dono. O selo, né, até hoje usa selar um animal, né, para não juntar com o animal de outra fazenda. Então é a marca daquele dono. Então a palavra de Deus fala que nós somos selados com o Espírito Santo. Nós temos a marca do nosso dono, mas ela também não é física. Ela também não é física. Aqui em Ezequiel 9 também fala de uma marca. Ezequiel 9. Deixa eu achar aqui, Ezequiel. Ezequiel 9 fala assim, olha: então me gritou aos ouvidos, com grande voz, dizendo: fazei chegar os intendentes da cidade, cada um com as suas armas destruidoras na mão. E eis que vinham 6 homens, a caminho da porta alta que olha para o norte, cada um com sua arma destruidora na mão. Entre eles um homem vestido de linho, com um tinteiro de escrivão à sua cintura. E entraram e se puseram junto ao altar de bronze. E a glória de Deus de Israel se levantou dos querubins sobre o qual estava a entrada da casa. E clamou ao homem vestido de linho que tinha o tinteiro de escrivão à sua cinta. Disse-lhe o Senhor: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, marca com um sinal as testas dos homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que cometem no meio dela. Ou seja, isso aqui era uma visão. Era uma visão. Era algo que Ezequiel nem estava em Jerusalém. Ezequiel estava onde? Lá na Babilônia. Deus levou ele em espírito em Jerusalém. E ele viu tudo isso aqui. Né? Por que Deus ia permitir o cativeiro? Ele vai vendo a glória do Senhor saindo de dentro, né? Do Santo dos Santos, saindo do tabernáculo e depois saindo da própria cidade. E nós sabemos que a cidade de Jerusalém, ela foi, né? O povo foi levado cativo pela Babilônia, a cidade foi destruída, o templo foi queimado. Tudo isso aconteceu. Então isso aqui também não era literal. Isso aqui é um simbolismo. Ele viu em espírito. Em espírito, Deus mostrou para ele. Mas não significava. Isso aqui que Deus está falando, olha: marca os que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que cometem no meio dela. Marca eles, porque para eles não serem destruídos. Olha. E os outros disse: ouvindo eu, passai pela cidade após ele e feri. Não poupe o vosso olho, nem vos compadeçais. Matai velhos, jovens, virgens, meninos, mulheres, até exterminá-lo. Mas a todo homem que tiver o sinal, não vos chegueis. E começai pelo meu santuário. E começaram pelos homens mais velhos. Ou seja, Deus estava mostrando essa destruição. Essa destruição foi anjo que veio e matou o povo? Não, foi o exército da Babilônia. Foi o exército da Babilônia que fez isso. Mas antes que acontecesse, João teve uma visão de que Deus ia guardar, né, aqueles que não estavam cometendo pecados. Como nós vimos no capítulo 12, Deus guardando a igreja. Como nós vimos aqui, falando que no verso 8, né, que fala assim: e adoraram todos os que habitam sobre a terra. O que? Adoraram o que? A besta, o anticristo. Esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida.
Então não era uma marca física. Então nós sabemos que essa marca, né, que o povo fala, pode ser isso, pode ser aquilo, pode ser tanta coisa. Mas no grego, ele fala assim, calcule. No grego, a palavra calcular, no grego, ela tem dois sentidos. Ela tem o sentido de contar com pedras, fazer uma contabilidade do que o outro fez. Na antiga Grécia, quando havia uma votação, eles votavam com pedras. Então, colocava duas caixas ali. São duas pessoas. Então, assim, se você está escolhendo a pessoa A, você vai colocar a pedra na A. Se você escolheu a B, você vai colocar a pedra na B. Então, isso era uma contabilidade que eles faziam. Esse calcular no grego. E a Bíblia, o Novo Testamento foi escrito no grego. E a palavra calcular também significa no sentido de perceber os feitos e eleger. Aquele que tem entendimento, calcule, ou seja, entenda o que ele está fazendo e escolha entre ele e o cordeiro. Escolha qual que você quer, qual que você vai servir. Então, às vezes a gente pensa assim, tanta situação que surge a respeito dessa marca. Fala que essa marca, quando surgiu o código de Barra, é a marca da besta. Tudo, né? A vacina de marca da besta. Então, fique tranquilo. Porque essa marca ela pode nem ser física. Pode nem ser física. Aquele que, se você já tem a marca de Cristo, não preocupe. Porque você vai ser guardado. Né? Eu acredito, eu creio, né? Eu tenho 3 linhas de pensamentos, né? de arrebatamento. Então tem o pré-tribulacionista, o médio e o pós. Eu creio que a igreja, a noiva, ela vai ser arrebatada antes da grande tribulação. Por causa de, né, que o Senhor próprio fala lá em Apocalipse 3:10, que ele nos guardaria da hora da provação que haveria sobre todo mundo. Há também um texto em Tessalonicenses que fala que ele vai nos guardar da ira vindoura. Então, assim, eu acredito, né? Mas pode ser que quem ficar aqui tem que ficar esperto, né? Quem não tá levando as coisas muito a sério, pode ficar. Mas, né, talvez vai ser esse momento em que a pessoa ela vai escolher o lado. Porque às vezes a pessoa fica vivendo aí 2 lados, né? Um pé na igreja, um pé no mundo. Talvez nesse momento ele vai tomar, não vai ter como. Ou escolhe o anticristo ou escolhe Deus. Não tem esse negócio de ficar com o pé meio lá, meio cá, não. Vai ter que fazer a sua escolha. Então, nós vimos aqui que esse número, já o número 6, no hebraico, é a letra Vav. E a letra Vav, porque no hebraico não tem número. As letras também são número. Então, a letra Vav, no hebraico, ela é o 6. Então, é como se fosse... E o Vav significa o W. Aí, se você pegar 666 e colocar a letra que simboliza, né, o número 6, que é o número 6 e que também é a letra, vai ficar WWW. Ou seja, alguma coisa ligada à tecnologia. Mas não algo que a gente possa falar assim claramente o que é. Eu já pesquisei muito sobre isso. Então, assim, você vai ver pessoas falando uma coisa, outra coisa, que é um chip, que é isso, que é aquilo, mas ninguém pode ter certeza disso. Ninguém tem a certeza, porque o Senhor não deixou claro. Ele falou, calcule. Calcule o que um está fazendo, o outro está fazendo. E entenda, né? E escolha o seu lado. Que lado você vai ficar? Você vai ficar do lado de Cristo ou do anticristo? É isso que ele está dizendo. Então, essas 2 bestas aqui, que está falando em Apocalipse 13, a primeira é o anticristo, né? Que fala do versículo 1 ao versículo 10. Do verso 11, do 11 ao 18, está falando do falso profeta. Que vão estar, né? Que é a trindade satânica que eu falei, que é o dragão dando poder para o anticristo e dando poder para o falso profeta, para os 3 atuarem ao mesmo tempo. Ok? Alguma dúvida, deixa lá no comentário que à medida do possível eu vou responder. Tá? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.